Continuando aqui na nosso data table, vamos construir agora um data table em Server Side. Tá? O que é o Server Side? É fazer aqui a nossa aplicação interagir com o banco de dados, né? Carregar o banco de dados e injetar aqui nesse data table. Tá? Então aqui a gente tinha construído na última aula um data table estático, com dados aqui estático, certo? Então se a gente for ver aqui na documentação, aqui o data table, né, e server side, né? Então a gente vai trabalhar com o banco de dados e carregar na tabela. Nós temos aqui o primeiro exemplo, tá? Que é uma tabela. Então aqui são alguns parâmetros que a gente tem que passar para o nosso data table para dizer para ele que a gente está usando o carregamento de dados do servidor. Tá? Então aqui a gente tem alguns parâmetros como processamento, server side e o Ajax. Aqui nessa linha do Ajax é onde a gente vai ter a resposta com os dados vindo do banco de dados. Tá? Então a gente pode ver que o HTML agora tem só o quê? As colunas, né? Que é a parte de cima e a parte de baixo aqui, as colunas. Tá vendo? First name, last name e aqui também first name. Tá? O CSS é o próprio que a gente declarou, né? Que a gente declarou aqui da própria biblioteca. O CSS. O Ajax aqui é o tipo de retorno. Então aqui a gente tem um JSON. Né? É um JSON dando retorno. Esse JSON aqui ele vai ter alguns cabeçalhos. Né? Que aqui é o data. Que são os dados mesmos. Né? E aqui a quantidade. E aqui também tem um parâmetro aqui. Que diz para desenhar a tabela. E aqui tem o total de resultados. Tá? Então aqui tem 57 resultados. E aqui ele também vai mostrar os 57. Então a gente tem que passar aqui, né, o total de resultados para ele conseguir fazer uma paginação. Tá? Então o exemplo aqui do Server Side é em PHP e a gente vai fazer aqui em Java. Tá? Vamos usar o Servlet por enquanto. Que o objetivo do nosso curso não é apresentar o Spring ou outro framework parecido. Então nós vamos aqui trabalhar com a Servlet mesmo e o JDBC. Tá? Então o que falta aqui para a gente realizar a implementação? Primeiro, eu não quero as colunas de baixo. Tá? Vamos startar aqui o projeto para a gente ver como é que está. Startar aqui o nosso projeto, data table jQuery, vamos fazer aqui o login, tá? Então vamos dar uma limpada primeiro nessa tabela, apesar que algumas coisas já funcionam muito bem nela, né? É um plugin de data table muito interessante, tá? Então vamos tirar essa coluna aqui de baixo para ficar o menos quantidade de código possível. A menor quantidade de código possível é melhor para a gente entender. Tá? Então vamos deixar só a parte do cabeçalho, que é o TheRead, e vamos tirar aqui o TheFruit e vamos tirar aqui o conteúdo da tabela também. Tá? Porque o conteúdo da tabela vai vir do banco de dados agora. Tá? Vamos salvar aqui. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Bem, já deu uma limpada, né? Então a gente só tem o cabeçalho aqui em cima agora. Né? Não tem o cabeçalho embaixo, que ele está dizendo que não encontrou nenhum dado. Mas o plugin é bem legal. Agora a gente vai construir a parte aqui do data table. Se você for ver na documentação, vamos ver aqui o exemplo. A gente tem que retornar um JSON, certo?
Mas o JavaScript da tabela, ele tem uma estrutura, não é verdade? Então, se nós pegarmos esse exemplo aqui da estrutura que ele nos dá, né? Então a gente vai ter aqui a minha tabela, vou passar aqui minha tabela, né? A gente coloca o JavaScript sem nenhuma função, tá, gente? A gente não escreve aqui, ó, função cria tabela. A gente não faz isso daqui, porque a gente quer que no momento que essa tela do DataTable for aberta, ele já escreva e já faça o processamento. Então a gente coloca dentro aqui do document.read. Vou colocar aqui, ó, faz o processamento na hora que abre a tela. Então eu tenho a tela criada, a tabela criada, a minha tabela, e a gente tem aqui o minha tabela sendo apontada aqui para o jQuery, né? Ponto DataTable é o que faz toda a mágica acontecer, né? Esse ponto DataTable, ele faz com que a tabela seja criada e todo o processamento aqui do Ajax seja executado, né? Então, primeira coisa aqui, processamento passado como true, tá? E o processamento é o quê? Serve inside, true, vai trabalhar com o servidor. O Ajax, o que é que acontece aqui é o retorno dos dados, né? Então, se a gente escrever aqui, ó, retorno dos dados do servidor. Então, é nesse momento aqui, essa vai ser a URL que vai dar o retorno em formato JSON. A gente tem que retornar um formato JSON de dados dessa forma aqui, nessa estrutura, tá? Com esse cabeçalho e com essa estrutura aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, essa daqui é a URL de retorno dos dados, tá? Colocar entre parênteses aqui é a resposta, ó, a resposta do servidor, tá? Então aqui o exemplo que ele dá para a gente é acessando uma página em PHP. Então, como a gente está trabalhando com Java, com JSP e servlets, nós vamos aqui dar a URL da nossa servlet, correto? Então, vamos colocar aqui, carregar dados DataTable. Então, essa vai ser a nossa URL, que vai ser interceptada por uma servlet e vai dar o retorno dos dados para carregar no DataTable, tá? Então, o que a gente precisa agora? A gente precisa de uma servlet. Então, vamos criar aqui nosso pacote, servlet. Vamos criar aqui uma servlet. Vamos dar um nome aqui para nossa servlet, carregar dados DataTable. Vamos finalizar. Vamos tirar todo esse comentário aqui para ficar um código mais limpo para a gente visualizar. Ok. A URL, tá? A nossa página está dentro dessa pasta aqui, ó, Pages, né? Pages. Então, na URL, a gente também deve seguir o caminho Pages. Então, como que vai ficar a nossa URL? Tá? Então, nós temos aqui, carregar DataTable, o nosso servlet vai interceptar essa URL, igual está aqui. Então, aqui é minúsculo, tá? Então, aqui também vai ser minúsculo. Não tem nada a ver com o nome, tá, gente? E tem que ter também o caminho do Pages, tá? Porque
esse Ajax vai ser disparado de uma página que está dentro da pasta Pages. Então a gente tem que seguir esse caminho da URL, senão a Servlet não vai conseguir interceptar. Ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos fazer um teste. Essa interceptação de dados aqui, essa requisição vai vir pelo GET, vai vir pelo do GET. Por quê? Esse Ajax aqui, que vai ser feito para essa URL, ele vai fazer uma requisição de dados. Então ele vai ser interceptado pelo GET aqui da nossa Servlet. Tá? Então vamos escrever aqui, ó, do GET sendo chamado pelo data table. Tá? Vamos parar aqui o servidor. Vamos startar aqui de novo. Vamos ver aqui no console. Eu vou limpar aqui o console. Tá? Então, essa frase aqui vai ter que aparecer no console. Então, vamos iniciar aqui o nosso projeto. Datatable jQuery. Logar. Esperar carregar. Tá. Esse erro aqui, gente, ele vai acontecer por quê? Se a gente pegar essa URL aqui, vamos ver se a gente conseguiu imprimir no console. Ó, imprimiu no console. Então, o que acontece? O nosso do GET está sendo chamado. Tá? A nossa requisição Ajax está sendo feita corretamente. Então, a nossa tabela já está quase funcionando. O Ajax, sendo chamado pela Servlet, já está executando do GET. Só falta a gente programar o retorno correto. Então, esse tipo de erro aqui, ó, JSON inválido, ó, resposta de JSON inválido. Ele dá até aqui um exemplo de uma URL para a gente. Se a gente pegar essa URL e colocar aqui no navegador, tá? Ele tem que, ó, resposta do JSON inválido, tá? Então ele está dizendo que a nossa resposta é inválida para JSON, né? Mas é verdade, ele está correto, tá? Porque a gente não está dando nenhuma resposta aqui para ele. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que pegar o response.getRate, tá? Aqui a gente vai escrever o JSON. Ó, JSON de resposta. Tá? E a gente tem que dar ainda o status da resposta para ele. Ó. Response.setStatus 200. Resposta completa. Né? Ok. Tá? Então a gente tem que setar esses dois parâmetros. O status 200, que é a resposta completa com sucesso, para o HTTP entender que a nossa requisição foi respondida com sucesso. E a gente tem que dar a resposta correta, a response.getWrite.write, ó, JSON de resposta. Vou colocar aqui. Escreve a resposta HTTP. Tá? Então, esse erro aqui somente vai desaparecer a hora que a gente conseguir dar uma resposta de JSON corretamente, igual esse exemplo aqui em Ajax. Tá? A gente pode usar como exemplo esse JSON aqui. Tá? Vamos copiar ele e vamos colocar aqui no nosso código de exemplo. Tá? Ele está bem grande, né? Vamos ver o que a gente pode filtrar aqui. Vamos deixar o cabeçalho. Nome, posição. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 colunas na tabela.
Então você pode ver que cada dado aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 dados. Né? Então primeiro vamos diminuir isso aqui, vamos deixar só 2. Porque está muito grande para a gente trabalhar aqui o nosso exemplo. Vamos apagando aqui. Vou deixar só 2. Vamos conferir se a chave está fechando certinho. Beleza. Então esse JSON, nosso string JSON, vai ser o nosso retorno. Agora a gente tem que formatar essa string de uma forma que se transforme em JSON a hora que a resposta for dada, tá? Agora acho que vem uma das partes mais complicadinhas aqui de se trabalhar com string em Java. Tá? A gente vai ter que trabalhar aqui com as aspas. Vou colocar aqui aspas, mais, né, concatenação. Só que o JSON ele tem que ser retornado com essas aspas aqui, tá? No ID aqui do JSON, no atributo do JSON. Tá? Para isso, a gente tem que usar uma aspas e uma barra. Então aqui também vai ter uma barra, e aqui vai ter uma aspas e mais concatenação, tá? Então a gente tem que fazer isso daqui porque essas aspas aqui do Java, elas não vão ser representadas no corpo do JSON, tá? Porque aqui é só uma aspas de string. Agora, para a gente ter mesmo uma string com aspas, a gente tem que colocar uma barra, tá? Então ele vai definir o atributo do JSON com uma aspas, tá? Que é o formato JSON. Então a gente tem que fazer isso daqui para todos. Tá? Vou colocar aqui. Aqui tem que ter a barra. Esse é um trabalhinho assim mais chatinho, eu acho. Tá? Vamos lá, vamos aqui. Vai demorar um pouquinho, mas vamos fazer. Dá para a gente tentar agilizar um pouquinho e ir copiando, colocando, tá? Essa vírgula aqui, pessoal, no JSON, substitui por ponto, tá?
Então aqui de novo, vamos copiar aqui essa parte, né? Usando aqui o caractere de escape para string, para usar as aspas. E aqui a gente tem a nossa barrinha também do caractere de escape para a gente levar as aspas junto com o JSON. Vamos trocar essa vírgula aqui por ponto. Vamos pegar essa aspas e um maisinho aqui. Vou copiar, colar para ser mais apto. Beleza. A gente tem aqui agora o nosso JSON em forma de string dentro do Java. Tá? E a nossa resposta vai ser o quê? A nossa variável do JSON, né? Tem aqui a nossa variável do JSON. Então vamos debugar isso aqui primeiro. A gente tem que pegar o JSON no nosso debug para saber se está formatado corretamente. Senão a nossa tabela não vai ser criada, né? Então vamos lá, vamos iniciar aqui o sistema de novo. Vamos lá, vamos pegar aqui o JSON em debug. Aparentemente está formatado corretamente. Vamos deixar a resposta correr. Olha lá, funcionou. Tá vendo? Funcionou. A resposta foi correta. Imprimiu aqui os dados retornados do servidor na resposta. Tá? Só que por enquanto os dados eles estão estáticos, né? A gente tem que fazer aqui um carregamento ainda do banco de dados. Tá? Então, o formato JSON, eu copiei ele. Vamos colar aqui em um formatador. Você pode pesquisar na internet aqui, no Google, um formato JSON. Tá? Eu prefiro usar esse daqui, o Free Online JSON Formatter. Tá? Então, se o teu JSON estiver errado, você vai colar ele aqui e vai dizer para ele formatar. Tá? Se ele formatar certinho o JSON de vocês, ele vai dar a resposta aqui de uma string com o JSON formatado. Então, o nosso JSON está certinho, tá vendo? Aqui as aspas com os caracteres de escape que a gente colocou para trazer as aspas na string. Né? Se o JSON estiver errado, ó, vamos apagar uma aspas aqui. Vamos tentar formatar. Olha lá, o JSON está errado. Tá vendo? Se o JSON estiver errado, a nossa tabela do data table, jQuery, ele vai dar o erro. Tá? Porque a resposta do nosso servidor está sendo inválida. Tá? Então você pode usar um formatador para você descobrir qual que é o problema do teu JSON. Tá? Então, formatou, correto, ó, formato JSON. Tá vendo? Tá certinho o nosso JSON. Tá? Então agora a gente sabe o que a gente tem que retornar como resposta. A gente descobriu o formato correto e como que deve ser retornado. Então agora a gente tem que fazer uma iteração com o banco de dados, carregar dados do banco, transformar aqui nesse formato JSON, tá? E fazer o retorno para o banco, do banco para a tabela HTTP. Tá? Então é isso que a gente vai fazer na próxima aula. Vamos criar uma conexão com o banco, carregar dados e dar a resposta em formato JSON para o HTTP, para o jQuery captar os nossos dados, imprimir aqui na tabela, através aqui da nossa requisição Ajax.